Hello there! How's it going? Eu sou o Bob e você está no Be Brave, aquele canal que mais do que falar de inglês está aqui para capacitar você a entender como você aprende, tirando o máximo proveito disso e melhor ainda, de forma gratuita. Hoje eu vou dar uma aula do British Council para Business English, ok? Eu gosto do British Council, ele tem exercícios para inglês regular, mas também tem aqui parte do Business English, que é o que eu vou mostrar hoje para você. Porém, antes de mostrar as opções que nós temos no Business English, eu quero mostrar as opções que nós temos no próprio British Council, que são os online courses. Tá? Ele oferece cursos e tem a parte paga. Tem a parte gratuita, que a gente vai ver, mas tem a parte paga. Então a gente tem aqui, ó, One Teacher Led Course, certo? Que é ao vivo. One-to-One Online Tutoring, que você vai ver que é até carinho aqui. Self-Access, que é super baratinho. Certo? Eu nem abri esse Short Courses on Future Learn aqui, só para você saber quais são as opções. Então, olha só. Live Online Teacher, certo? Então, aqui vai ser uma aula numa classe, certo? Só que o problema é que esse aqui não tem pra gente aqui no Brasil. Né? Olha só. A gente vai ver que não vai ter. Não é um país que oferece. Então, pula essa opção. Aqui são os tutors, ok? A sua primeira lição é £1, é uma libra, que hoje está em torno de R$7. A questão é que é só a primeira que é esse preço, certo? Quando você vai comprar, aí já sobe bastante, tá vendo? Se você comprar 3 aulas, você vai pagar aí 50 libras, ou seja, R$350. Nesse caso, compensa você comprar a aula com um professor aqui no Brasil, que você vai pagar mais barato do que isso. Então, eu não aconselho, porque você vai pagar só na primeira um valor mais barato. Já aqui é o Self-Access, que é para profissionais. Aqui é para Business English mesmo. Então, olha só, o que você vai aprender, certo? Se comunicar efetivamente nas situações de business, fazer uma entrevista, concorrer a um emprego, certo? Aqui tem o nível, certo? Que você vai. Então, quem é iniciante, o que vai aprender aqui, enfim, certo? E o mais legal é o preço, porque aqui você vai pagar só 6 libras por mês. Hoje, então, dá em torno de R$48 por mês. E aqui, ó, cada nível tem 48 lições de self-study, que vai ser mais ou menos 25 horas de estudo. Então, se você for passar por todos esses 7 níveis, de repente você vai pagar aí 7 meses. Não é um dinheiro a se desperdiçar e é baratinho. Mas, como eu disse, o nosso foco aqui é o inglês gratuito, para você que não quer ou não pode pagar nada. Então, tem como você tirar proveito de um site muito bom sem gastar um tostão. Então aqui nós vamos para a parte do Business English, que tem 4 opções. Business Magazine, que é de leitura, Podcast for Professionals, que é listening e exercícios, English for Emails, que aí trabalha tanto como você pronuncia, como você escreve um e-mail também, e You're Hired, que é uma historinha aqui que a gente pode aprender algum vocabulário. Tem General English também, mas nós vamos ficar no English, no Business English. Nesse caso, eu fui no Podcast for Professionals. E aqui você vai ter as opções de podcasts, ok? Aqui não são todas, são só algumas. Aqui que tem as outras, tá? Então, nesse caso, eu escolhi aqui Managing Conflict, que é esse daqui. Ok. Bob, como é que eu estudo de graça aqui? Bem, eu vou te mostrar o passo a passo de uma lição, certo? E dar dicas de exercícios extras que você pode fazer para tirar o máximo proveito desse recurso do British Council. Então, a primeira coisa que você deve fazer é, ao escolher aqui o podcast, por exemplo, você vai olhar o título, Managing Conflict. Então, eu quero que você pense tudo que envolve Managing a Conflict. O que é um conflito? O que envolve? Então, nesse caso, você pode fazer um mind map, por exemplo, da palavra conflito, certo? Dizendo o que envolve, que tipo de conflito que existe, como que isso acontece numa empresa, quais são as consequências, que pessoas que podem estar envolvidas, certo? Então, nesse caso,
for you, what's a conflict? Quando eu fiz essa pergunta para uns clientes meus, eles falaram assim, conflito é uma briga. Aí eu falei, tá, então, mas e se você só discorda? Não, então pode ser, mas nem todo mundo que discorda entra em conflito. Então, o que envolve? Começa a pensar no que envolve para que você possa entender o total dessa unidade aqui. E manage, o que é to manage? Do verbo gerenciar. Então, managing conflict, gerenciando conflito. Às vezes acontece conflito onde você trabalha? Normalmente, onde tem gente, acontece conflito, não é verdade? Então, olha só, você vai aqui para a instrução da unidade. Listen to some people trying to solve a dispute at work with the help of a mediator. Então, let's go. Let's listen to some people trying here. But before we listen, we gotta do a preparation. So, do the preparation task first, then listen to the audio and do the exercises. Então a gente tem que fazer uma preparação antes, certo? Tá vendo que tem aqui, ó, preparação, o áudio, transcript, task 1, task 2 e depois discussion, no caso que você pode conversar com uma outra pessoa. Então, se você tem alguém com quem estudar, por exemplo, dos dois podem ouvir e depois conversar. How do you manage conflicts at work? Ok? Vamos então fazer o preparation. Olha só, preparation normalmente, quase sempre, vai ser uma parte de vocabulário, ok? Então olha só, Podcast Business English Podcast Managing Conflict Preparation. Match the words with the definitions. Então aqui a gente vai ter uma definição para cada uma dessas expressões aqui em cima. Então, o que é to happen? Certo? To deny something, to settle on something, to block someone, to arise, crucial, a job description, to stick to something, as well. Vamos supor aqui que você não sabe, tá? Então, eu não sei qual que é esse. Então deixa eu tentar o próximo. To stop someone from doing something. Aqui ó, stop é parar. Someone é alguém. E do, o verbo fazer. Então eu vou to block someone. Ok? E aí você começa a ir por eliminação. Os que você não sabe, você pula. To do something and not change to doing something else. A list of tasks and responsibilities in a job. Opa, uma lista de tarefas. Deixa eu ver aqui então. Job description. Então você clica aqui na palavra e clica lá no espaço que ele vai, certo? Also. Aí você vai aqui, also. Extremely important. Crucial. Ó, tá vendo? Não se prenda na primeira, ok? Até porque mesmo que você erre, ó, eu vou colocar aqui um errado para você ver, certo? To do something and not to change. To stick to something. E nós temos to say something's not true, to agree on a decision. To settle on something. And to say something's not true. Então você vai ver que vai ter dois errados aqui, ok? Alright. Você terminou de fazer aqui? Como é que você pode saber? Então nós vamos para o Google. E aí, eu preciso saber então o que é. To happen. Aí você vai colocar what does, o que você vai dizer aqui, ó. To happen. Aí você pode colocar mean ou stands for, tá? Ok? Normalmente o stand for a gente vai usar para uma sigla, por exemplo, tá? Então, mean or the definition. Aqui tem a tradução, acontecer, certo? Então, ó, happen, definition of happen at dictionary.com. Então aqui você vai ver, o que é happen? Então,
to deny. Então, desse jeito, você vai procurando as palavras que você não conhece, primeiro. Ok? A partir do momento em que você não sabe o que uma palavra significa, vamos supor, happen, acontecer. Então, você vai fazer o seu banco de palavras, certo? Eu aconselho sempre a ir para um dicionário monolingual, que aqui a gente vai, vamos pegar aqui, ó, gramáticas, dictionaries, tá? Eu vou abrir o Cambridge. Ok? Então, nesse caso aqui eu vou colocar happen. Happen. Aí tem a definição. Primeiro que você pode ouvir a pronúncia, olha que legal. Happen. Ok. Lembra que, ó, como são coisas gratuitas, sempre aparece propaganda aqui, tá vendo? Vamos ouvir de novo? Happen. Ok. Então, happen, have existence. E aí tem, ó, A2, que é o nível das palavras. Então, tem palavra que, às vezes, são de níveis mais altos, porque eles têm outros usos. Isso é que é muito legal. Você pode ir aprendendo usos daquela palavra de níveis superiores ao seu. Você já vai incrementando o seu banco de palavras dessa forma, certo? Então, aqui tem as definições, ó. Happen, have existence. Of a situation or an event. To have existence or come into existence. E o legal é que tem exemplos aqui, ó. Certo? Então é acontecer. No one knows exactly what happened. O que aconteceu? Certo? Anything could happen. Qualquer coisa poderia ter acontecido. Ok? Então dessa forma você começa a ver outros exemplos. A partir do momento em que você descobre isso aqui, você pode começar a fazer as suas próprias frases. Por exemplo, pensa na frase em português, já que acontecer. O que aconteceu ontem? O que acontece depois? O que acontece se eu comer chocolate demais? Então, olha só, tem várias opções. E você começa a construir as suas frases, ok? Trazendo para a sua vida real. Nossa, Bob, é bastante coisa. Sim. Então, eu aconselho a usar esses aqui para quem já tem um nível lower intermediate para intermediários, ou para intermediate, tá? Pré-intermediário e intermediário. Para quem é básico, fica um pouco pesado mesmo fazer isso aqui. Porque você já tem que conhecer pelo menos a maioria das palavras, ok? Porque nem sempre a gente consegue checar a expressão inteira, ó. To stop someone from doing something. Então fica um pouco abstrato, ok? Bem, você checou a palavra que você não conhece, já viu outros exemplos com ela aqui, já trouxe para a sua vida real, então está na hora de você checar o exercício. Então você vai até aqui embaixo, finish, ele vai mostrar que tem duas erradas, ok? Olha lá, ó, 6 de 8, 6 out of 8. Quando alguma coisa está errada, né, você está dizendo, aliás, um número, uma quantidade, dê um total, a 6 de 8, ou 10 de 15, você vai usar o out of aqui, certo? Então, 6 de 8, 6 out of 8. 15 dos 20 jogadores, 15 out of 20, ok? Bob, mas aí, como é que eu vou saber então qual que está errado? Aqui no caso só tem duas erradas, então você não tem muito... Ó, o que é chato desse site só que eu não gosto é isso, é esse sobe e desce, certo? Então, ó, você tem só duas erradas, então obviamente você trocou as duas, mas vamos supor que tenha mais? Show answers. Ele vai te mostrar qual que é qual, ok? Ixi, Bob, mas mesmo assim eu continuo com um pouco de dificuldade em entender o que é. Não tem problema, você vai ver essas expressões no próprio exercício aqui abaixo. Ok, entendi o que está sendo usado aqui, certo? Lembrando, se você tem muita dificuldade com as expressões e as definições, é porque esse não é um nível para você, ok? E aí nós temos então o áudio, certo? Nós vamos tocar o áudio do começo ao fim e eu quero que você tente entender. Vamos checar as expressões primeiro? Ok, so let's check. To happen, to arise. To stop someone from doing something. To block someone. To do something and not change to doing something else. To stick. Você ficou naquilo ali, você não passou para a próxima ação. To stick to something. A job description, certo? A descrição de um trabalho. As well, que é também.
crucial. Okay, extremely important. To say that something is not true, to deny, negar algo. To agree on a decision, concordar, to settle on something. Então, concordamos? So we settle on this decision, for example. Então nós vamos ouvir e, nesse caso aqui, só porque é para eu te mostrar, eu vou abrir o transcript. Mas o ideal é que você ouça 2 ou 3 vezes sem o transcript da conversa, certo? Mas como aqui é uma aula, né, gravada para você, eu vou mostrar como é que você pode fazer, que depois nós vamos fazer as tarefinhas aqui, como é que funciona isso. Então, abre o transcript, que é a conversa em si. Então, o que vai acontecer? Se você ouve 1 ou 2 vezes sem o transcript, na primeira vez você vai pegar a ideia geral. Qual é a ideia geral? Tem 2 pessoas, 3 pessoas conversando sobre um determinado problema, enfim, ok? Depois da segunda vez, se você precisa, você vai ouvir com o transcript. Se você já pegou, você vai para os tasks, ok? Você só vai usar o transcript para checar palavras que você não entendeu, coisas pequenas, ok? Então vamos lá, eu vou tocar aqui e vou seguir com o mouse para você ouvir do começo ao fim. Hello and welcome to this Learn English Professionals recording brought to you by the British Council. To find out more and to access language activities and audio scripts, visit our Learn English website at www.britishcouncil.org/learn English. Você vê que aqui é só uma introdução, aí agora nós vamos ouvir o áudio todo. Okay, Craig and Gavin, I realise that there have been some problems between you recently, and I'd like to try and sort them out right now. Gavin, can you tell me why you think this problem has arisen now? You're asking me? I really have no idea. I mean, I came into this job a year ago with a special project to do. I had a very positive attitude. I was excited about it. And Craig's just blocked me all along. Well, that's not fair at all. That's just not true. Okay, 1 second. Can everyone speak one at a time, please? Gavin, go on. Well, that's about it, really. I've never felt as if I've been welcomed here. I mean, when I walk into the office, the others don't even say hello to me. That's just not true. It's you who doesn't say hello. Craig, please. Gavin, can you tell me why you think this situation may have arisen? Well, as I said, I've really no idea. Perhaps it's just my style. I'm very positive, energetic and outgoing, while everyone else here seems to be half asleep. Listen, I don't think that personal, judgmental comments like that help. Can we just stick to facts rather than opinions? Okay, well, I could see right away that some changes needed making here, so I set about making those changes. And was that part of your job description? Job description? Job description? That's all I ever hear round here. That's the problem with this place. There's no initiative, no energy. Okay, Craig, would you like to tell us what you feel the problem is? Well, I think it's quite clear, isn't it? That's it. Okay, as I said, can we keep away from personal comments here and stick to talking about the workplace? Well, I am talking about the workplace. He doesn't respect the limits of what he's supposed to do. He came in here for a 1-year project, but has then tried to change the way everyone else works as well. Gavin, can you respond to that? Well, my project involved everyone else. It was impossible to do what I had to do without getting other people to rethink the way they work. Okay, I think that personality issues are crucial here. Right, absolutely. Personality issues are the most difficult things to change. Perhaps we'll never be able to resolve them. You are different people with different personalities and different ways of working. And so? Well, that doesn't mean the problem can't be solved. We have to be flexible, accept change and be tolerant of difference. Easy to say. Well, yes, it is easy to say, but difficult to do. I don't deny that. However, what we need to do is review your project and look at everyone's roles and responsibilities in the project and in this organisation as a whole. If everyone sticks to and respects other people's roles and responsibilities, then we can at least settle on a good, constructive working atmosphere.
This recording was brought to you by the British Council. To find out more and to access language activities and audio scripts, visit our Learn English. Bem, não vou terminar aqui porque é só a propaganda final do site e alguns anúncios. Ou seja, você percebeu que aqui são três pessoas conversando e tudo mais sobre uma determinada situação. E o mais interessante é aqui o verbo, cadê? Arise. Okay. To arise. Quando ele é no presente, é arise. Passado, arose. E passado particípio, arisen. Então o I aqui vai mudar de som, né? Ok. Bob, ouvi o áudio uma vez, duas vezes, entendi. O que eu faço com isso? Você vai pegar o transcript e você vai checar as palavras que você não conhece ou as expressões que foram usadas. Checa as palavras antes, as palavras depois. Isso vai enriquecer o seu vocabulário. E dessa forma, você pode começar a usar em algumas conversas, em algumas situações que você vai praticar isso, especialmente no seu trabalho, ok? Bem, uma vez ouvido tudo e lido ao mesmo tempo, você pode perceber aqui que nós temos pessoas da Inglaterra, pelo sotaque, ok? Por isso que é diferente, o meu sotaque é americano, então algumas palavras são pronunciadas de formas diferentes. Nós vamos para as tarefas, task. Então, task 1, preste sempre atenção aqui, ó, na instruction. Muita gente começa a fazer exercício e depois fala, é muito difícil, não entendi, não sei o que fazer, porque não leu o instruction. Então aqui, ó, are the sentences true or false? Certo? Então, você vai colocar para cada uma. Gavin has worked for the company for about a year. Nossa, Bob, eu não lembro. Então, primeiro você vai fazer tudo. Aí, antes de checar, você vai ouvir de novo. Então, has worked for the company for about a year. True. He feels his colleagues are unfriendly. Gavin wants to change the way he works. Greg thinks that Gavin's personality is the problem. Craig thinks being tolerant of change won't be difficult. Mike thinks that changing people's roles and responsibility will help the situation. So let's check. Okay, 6 out of 6, 100%, great. Okay, nós vamos supor que alguma coisa foi errada. Ouve de novo o áudio e ouve de novo sempre com o reading. Ok? Porque quando você achar a resposta aqui, você consegue fazer a resposta aqui direitinho. Então, você vai começar a fazer aqui e não lembra do áudio. Gavin has worked for the company for about a year. Ouve de novo até ouvir essa informação. Então, I realize there have been some problems, I really have no idea. I came to this job a year ago. Então, então encontrei a informação. Pausei aqui e respondi. Feels his colleagues are unfriendly. Como é que ele se sente? Feels. Então, continua ali, vai ouvindo de novo. Ele só explode me. Ok. I've never felt. Olha aqui a palavra de novo. As if I've been welcomed here. Ele explica o porquê. Pausou, responde. É assim que você vai fazer esse exercício. Ok? Caso você tenha errado e queira saber qual é a resposta, você vai show answers. Que é aquilo de novo, né? Mostrou aqui as perguntas. Ups. Certo? De novo aquele negócio que eu não gosto do site. Ok? E você vai para o próximo task. Que aqui é mistura do vocabulário com a gramática. Olha só. De novo, o que tem que fazer? Checar qual é o instruction do exercício. Put the words in order to make sentences. Ok? Então, de novo, você vai clicar na mãozinha aqui e vai pôr no lugar. E ó, cada bolinha verde é uma frase. Certo? Então, ó, primeiro, I'd like to sort the problems. Now, I'd like to sort out the problems you've been having. Ok? E aí, você faz todas. Você pode ir para a próxima. Então, de novo. Certo?
I really have no idea. E você vai para o próximo. That's just not true. Olha que interessante, vamos voltar aqui. I like to sort out the problems you've been having. Olha aqui. Vamos ver onde está. Não tem aqui a frase. I realize you're having some problems. Não. Algumas das frases você vai perceber que estão lá no diálogo. Não é o caso dessa. Ok? Mas, por exemplo, I really have no idea, porque aqui não dá certo, está lá em cima. Ok? Você vai fazer todos eles e no final você vai finish. Certo? 3 de 8, porque eu não fiz o resto, obviamente. Do you want to finish? Ok. Então, 3 de 8, 38%. E você vai no Show Answers ou Show Feedback, que é o que eu não mostrei aqui. É só isso aqui, certo? Show Answers. Então ele vai mostrar as frases. Olha aqui, tá? Nesse caso aqui eu não fiz, ele vai mostrar qual é a certa, certo? Se eu tivesse colocado algo errado, eu vou colocar aqui, ele vai mostrar, quer ver? Try again, você pode refazer. Então eu vou colocar aqui qualquer ordem. Tem que passar o processo de novo, finish, vai mostrar aqui, eu só fiz uma de 8, errei, tá tudo fora de ordem, show answers, ele mostra aqui, né? Mas você viu que primeiro ele mostrou tudo vermelhinho, certo? Então eu quero tentar de novo, você pode fazer de novo, ele vai começar de novo. E aí você vai fazendo esse exercício. Esse site aqui, nesse caso, não vai ter aquele que o BBC tem, de várias lições com a mesma unidade, certo? Que vai fazer vários exercícios, porque esse site do British Council, como eu falei, eu gosto mais do Business English. Porém, caso você queira trabalhar, aqui está dividido por skills. Então você tem o listening, o reading, o writing e o speaking. Você tem o grammar, beginning to pre-intermediate, intermediate to upper, grammar reference, que é o da unidade, vocabulary só beginning e intermediate, ok? Vou abrir um só para a gente ver. Ok. Listening, aí ele tem o que você pode ouvir, certo? Free Online English Test, você pode fazer um teste gratuito aqui online. E o nível básico, que é o A1, vai até o beginner, que é o básico, vai até o avançado, que é o C1. Não tem para C2 aqui, tá? Você vai encontrar só até o C1. Então, aqui tem os listening, então vamos supor o beginner. Eu quero treinar meu listening, Bob. Então você vai checar e escutar e escolher a sua lição. Então, por exemplo, aqui é request from your boss. Então você vai fazer a mesma coisa, certo? Você tem o preparation com vocabulário, você tem o áudio com transcript, você tem o task, certo? Com o vocabulário. Só que para beginner é mais fácil. Então, se você é o nível básico, você pode escolher aqui pelas habilidades, que é o listening. Aqui é o reading. Aqui você tem os exercícios de reading, que são diferentes. Obviamente é um texto para você ler. Então você vai fazer o preparation, tem sempre a ver com vocabulário, certo? Aí você vai ler o texto, ele aqui é curtinho, e vai fazer então os exercícios, certo? Bob, agora eu quero treinar o meu writing. Então, vamos lá. Eu vou pegar um nível mais pra frente agora. Vamos pegar um intermediário. Ok? E a primeira mesmo. Então vamos lá. Olha lá. Preparação. Também é vocabulário. Lembra que é sempre vocabulário que você vai ver aqui. Então, você vai ter o texto, as dicas. Né? It's nice to start by saying something that shows you've read other people's posts. In a class form, you can be quite informal. Então, tem aqui as dicas. E aí você vai escrever. Certo? Ó, o que está aqui, se é true ou false.
o task 2 e o task 3, completando aqui, nesse caso, uma palavra para cada espaço. E o mais legal é que você pode fazer o download do worksheet, que são exercícios extras. Então olha aqui, vocabulary definition, o reading, os tips, e aqui ó, quais são aquelas lá que a gente viu, os exercícios, né, são os mesmos, você pode fazer sem ser de forma online, certo? Eu prefiro online, que eu acho que é mais bacana aqui, ok? Além do writing, então tem o speaking, certo? De novo, vamos pegar aqui um mais para cima, pegar um upper. Tá vendo? Aqui já não tem avançado, ó. Você vai escolher um vídeo. Agora foi. Mesma coisa, preparation, assistir o vídeo, tem o transcript, tem as tarefas, o worksheet aqui. Bem, aqui nós temos a gramática. E aqui o legal é que você pode, então, escolher qual é o assunto. Ah, eu quero ver adjetivos e preposições. Ah, adjectives ending in ed and ing. Certo? Articles. Então, ó, tem aqui. E aqui tem o A até Z, os contextos. Certo? Countables and uncountables. Past continuous, past simple, certo? Então aqui você vai ter os contextos que você pode estudar, ok? Então é legal para quem quer dar uma reforçadinha na gramática. Aqui de novo, ó, já é intermediário para o upper, então aqui são os outros, ó, os P's. Ó, já tem bem mais opção, certo? Porque aqui está de acordo com o nível, tá, gente? E nós vamos aqui, então, o vocabulary, accessories, actions, appearance. Ah, eu quero estudar sobre body parts, certo? Então você vai ver aqui, vai ter o exercício, né, a lição, perdão, certo? Olha, você vai indicar qualquer qual, você vai ouvir, vai checar e vai anotar. Então, você vai ver, nós vamos marcar, nós vamos fazer aqui, aliás, postar lições de cada tipo para que você possa entender como o exercício funciona e como você pode tirar o máximo de cada um deles. Vamos voltar então para o que a gente fez, esse daqui. Tá ok, Bob, agora eu já vi, certo, como que eu posso fazer, já fiz todas as lições aqui, todos os exercícios. O que eu faço agora? Agora você vai explorar os exercícios. Como o Task 1 é só true or false, não tem muito o que fazer, certo? Você voltou ali, ouviu de novo, ok, beleza. E agora o Task 2. Então, o Task 2, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a frase, então, de novo aqui. I like to sort out the problems you've been having. O que é esse you've been having? Ah, é present perfect continuous. Então, nesse caso, você vai explorar aqui. Você vai para o grammar. E você vai ver o present perfect simple and continuous. Olha aqui. Pronto. Então, aqui você tem o grammar test, para saber como é que você está indo. As explicações. E o task 2, que é depois de você ver as explicações. Mas nesse caso aqui é o Simple and Continuous. Certo? Simple and Continuous. Então, você pode treinar a gramática aqui, que vai completar o que você fez aqui de exercício. Certo? Ok? E aí, o que você achou? Ajuda você a entender como que o site funciona? A tirar o máximo dos recursos que ele tem aqui? Porque, gente, dá para aprender inglês de forma gratuita. Bob, não consegui treinar aqui o meu speaking. Como é que eu vou fazer? Nem a minha pronúncia. Lembra que o site é britânico. Então, se você for treinar o seu speaking ou a sua pronúncia, você vai fazer aqueles exercícios de speaking que tem no vídeo, aqui no nosso feed, falando dos exercícios de speaking, que é se gravar, comparar. Dessa forma, você vai usar o seu celular para isso. Você vai conseguir saber se você está fazendo a pronúncia correta ou não. Não vai no achômetro, gente. Tem como você treinar
mesmo a sua fala. Não tem a interação com alguém, mas você consegue treinar se gravando e se ouvindo. Se você não sabe qual é o vídeo que eu estou falando, procura aqui no nosso feed o exercício para speaking e pronúncia. Esses vídeos vão mostrar para você passo a passo o exercício, como é que você vai fazer. Vale a pena, gente. Dá para estudar de graça, sim. Um abraço, espero que tenham gostado. Escreve suas perguntas, o seu comentário aqui embaixo, que eu sempre respondo todo mundo com carinho. E até a próxima. Tchau, tchau.